Bom, eu vou tentar fazer essa gravação, que não é o meu forte, mas é uma recomendação das normas do concurso. Eu vou ler o texto que eu escrevi no computador. Eu gosto da minha comida. O título inicial desse texto seria A Informação, a Comunicação Digital e as Novas Formas de Colonialismo e Dominação. Tratasse de um tema, de uma abordagem acadêmica, mas como o próprio regulamento do concurso recomenda, uma linguagem de entendimento do senso comum, considerei pertinente como escrevi no título. Como disse, gosto de comida e sou casado com uma mulher que gosta de cozinhar e tem essa atividade como uma arte e um prazer. Mas eu também gosto de informação. E qual a relação de comida com a informação? Eu explico. Com a ajuda do pesquisador da informação e defensor de tecnologias abertas e disruptivas, o indiano J.P. Rangasvani. A minha descoberta de suas ideias começa por comprovar o entendimento de que sociedades como a brasileira têm muito a aprender com nações no mesmo estágio de desenvolvimento. Rangasvani, que diz não apenas gostar, mas amar comida e informação, na juventude foi certa vez ao cinema assistir ao filme Curto Circuito, sobre a história de um robô experimental que foi eletrocutado e encontrou uma vida. No enredo, à medida que o tempo passava, o robô dizia cada vez mais: eu quero input, eu quero input. O então jovem pesquisador entendeu que, para o robô, informação e comida eram a mesma coisa. Ele começou a se imaginar como seria se energia e informação fossem coisas como input e, de alguma maneira, similares. Após uma jornada de 25 anos de estudo, compreendeu que os humanos, sendo primatas, têm estômagos muito menores do que deveriam ter, considerando o peso dos seus corpos, e cérebros muito maiores. Rangasvani formulou o que chamou de hipótese do tecido caro, segundo a qual, para uma dada massa corporal de um primata, a taxa metabólica é estática e o que muda é o balanço dos tecidos disponíveis. Considerando que os dois tecidos mais caros do nosso corpo humano são o nervoso e o digestivo, se quiséssemos que o cérebro fosse uma massa corpórea particularmente grande, teríamos que viver com um estômago menor. Esse entendimento o irritou muito, porque, como eu disse, ele amava informação, mas amava também comida. Rangasvani fez uma analogia entre o cultivo de informações e o de comida para dizer que, ao longo dos tempos, passamos de caçadores e cultivadores a produtores e cultivadores de informação. Isso explica, segundo ele, o que estamos presenciando atualmente com as batalhas, entre outros motivos, por direitos sobre propriedade intelectual. Até pouco tempo, as pessoas que eram caçadoras acumuladoras de informações, das quais se apropriavam para suas necessidades. E havia aquelas que atuavam no negócio da produção de informação e construíam cercas ao redor delas, criando propriedades e riquezas. Na história antiga, haviam as grandes batalhas entre os que se dedicavam ao cultivo da comida e os caçadores acumuladores. De acordo com Rangasvani, é isso que está acontecendo hoje com a informação. Ele cita o também pesquisador da informação, Clay Shirk, que afirma não existir excesso de informação, mas apenas falha na filtragem. Do ponto de vista da comida, a produção não é um problema. Nunca falamos de sobrecarga de produção. Temos que começar a pensar sobre como nós mesmos criamos dietas e exercícios para lidarmos com a informação e sermos capazes de classificá-las responsavelmente.
Diz isso ele, acrescentando que assim podemos compreender as doenças, formações de toxinas e a necessidade de balancear dietas e o consumo de comida. Com essa visão, Rangasvani passou a relacionar o consumo, a produção e a preparação de informação com a comida. Hilariamente, ele diz que provavelmente isso não ajuda muito quanto às medidas de sua cintura, porque, mesmo sendo corpulento e alto, continua gostando dessas duas paixões, a informação e a comida. Mas ele deixa uma questão para refletirmos. Se começarmos a pensar em toda a informação que consumimos, da mesma maneira que pensamos na comida, o que faríamos de diferente? Diante da provocação, eu faço minhas considerações, começando por dizer que precisamos tratar melhor a informação, tanto na produção, no gerenciamento e no armazenamento, como também na distribuição, fazendo-a chegar no tempo e na hora onde ela se fizer necessária com a maior qualidade possível. Com os avanços da tecnologia digital, aumentou consideravelmente o número de pessoas que são produtoras de informações, além das fontes tradicionais, de maneira que é quase impossível para um ser comum selecionar o que lhe interessa. Para embasar esse estudo, me propus registrar o número de citações das palavras informação, comunicação, ciência da informação e ciências da comunicação, quando procuradas no Google. Poderiam ser outras palavras, mas essas foram escolhidas por dizerem respeito ao tema proposto e mesmo porque toda comunicação precisa da informação. E a informação sem comunicação não faria sentido. Uma diz respeito ao conteúdo da mensagem e a outra ao processo de difusão. A ideia é fazer o registro uma vez por mês por pelo menos um ano. Estou fazendo registro das 4 palavras em português, inglês, espanhol e chinês tradicional. Essas 3 últimas aparecem nos primeiros lugares de mais faladas no mundo em todos os rankings. A língua portuguesa aparece em 6º lugar. Eu não sei se vai dar tempo de eu colocar a tabela que eu fiz aqui, mas eu construí uma tabela com dados da Wikipedia, consultadas no dia de hoje, 15 de setembro de 2017. Comecei o registro no dia 5 de setembro último e pretendia fazer nova coleta no próximo dia 5 de outubro, mas, levando em conta o encerramento do concurso hoje, fiz uma busca também nessa data. Para minha surpresa, o número de aparições da palavra informação em inglês aumentou em 50 milhões de vezes, apenas em 10 dias. Foram registrados 7,95 bilhões de citações em 5 de setembro e 8 bilhões hoje. No mesmo período, as citações de ciência da informação em inglês aumentaram 64,6 milhões de vezes. 64,6 milhões para 64,8 milhões. São aumentos consideráveis, né, se comparados com as mesmas palavras em português, espanhol e mandarim particularmente. No campo entre os registros das palavras em português e nas demais línguas, o protagonismo do inglês é também bastante expressivo. A palavra information aparece mais de 40 vezes maior do que a informação em português. O mesmo vale para communication, que aparece 10,77 vezes maior que o português, information size 35,3 e communication size 15,97 vezes maior que a congênere em português. Uma outra percepção é que, para ser precisa, a busca deve ser feita no mesmo horário, pois a variação em um mesmo dia é consideravelmente grande. Eu também fiz uma tabela aqui, que eu não sei se ainda se vai dar tempo de colocar, mas eu vou mandar no texto impresso. E o porquê dos números?
Para quem trabalha com a produção de notícias, particularmente de redação de texto, como é o meu caso, sou jornalista, às vezes os números não recebem a mesma atenção, mas para quem se propõe a desenvolver um trabalho acadêmico e epistemológico, eles são a chave para o entendimento da questão ou formulação de uma hipótese, como a que eu pretendo justificar. Estudando a sociologia do desenvolvimento, aprendi que o mundo está dividido entre países desenvolvidos, em um número menor, países em desenvolvimento como o Brasil, em um número um pouco maior, e os países do chamado terceiro mundo, que são a grande maioria. Percebi também que a mobilização entre um grupo e outro praticamente não se verifica em prazos curtos. Constatei ainda que os países do terceiro mundo não representam uma fotografia do que foram os países adiantados ontem. Na verdade, os países do terceiro mundo se formam junto com o desenvolvimento dos países adiantados, que precisam das matérias-primas e mão de obra barata. A riqueza do chamado primeiro mundo é construída em grande medida à custa dos demais países, que constituem também o mercado para seus produtos. Com os recursos, os países desenvolvidos podem investir em ciências, em novas tecnologias e aumentam a sua capacidade de produzir com mais qualidade e mais velocidade no processo produtivo de mercadorias, com preços que as tornam quase imbatíveis no mercado internacional. A eficiência em números e em qualidade se multiplica por quase todos os campos de atividade dos países do primeiro mundo, e não é diferente em relação aos campos da informação e da comunicação, ferramentas, aliás, que os permitem avançar em outros campos e em outros mercados. Como já mencionei, os campos da informação e comunicação continuam crescendo exponencialmente, e os países do primeiro mundo estão melhores preparados para absorverem os benefícios dos novos conhecimentos e solucionar os problemas advindos desse desenvolvimento. Pois, como sabemos, a informação cria empoderamento, mas é também a primeira vítima nas guerras tradicionais e, nos dias de hoje, se tornou numa própria arma de guerra, instrumento de dominação e de um novo tipo de colonialismo. O poder de persuasão dos países do primeiro mundo é tão grande que as comunidades dos demais países ficam quase que fascinadas por tudo que vem deles, sejam produtos, cultura ou modo de vida, quando, na verdade, nem tudo nos interessa e, ao contrário, deveríamos produzir localmente e seguir métodos mais relacionados aos nossos modos de vida. Ficamos no campo acadêmico. Focarei as ciências humanas e as ciências sociais aplicadas, como são a informação e a comunicação, mesmo porque as ciências exatas, em princípio, oferecem os mesmos resultados em qualquer parte do planeta. 2 vezes 2 são 4 aqui e acolá. Não é o caso das ciências citadas anteriormente. A psicologia social, por exemplo, no Brasil, ou pelo menos na Universidade de São Paulo, não segue os padrões de como é aplicada nos Estados Unidos, onde formalmente a disciplina foi instituída por volta dos anos de 1950. Como aquele país já conta com uma estrutura social desenvolvida, a psicologia social lá é trabalhada no sentido da adaptação dos indivíduos à sociedade. No Brasil, a população sofre justamente pela desestruturação causada pela pobreza e desigualdade social. Entendo que o fim maior da informação e da comunicação seja o de levar as pessoas a pensar, de maneira que elas próprias possam traçar os seus destinos. Mas acho que, assim como na psicologia social, os formadores de opinião e produtores de conhecimento deveriam ter consciência e atuar levando em conta as características próprias do Brasil, um país ainda em formação, e dos brasileiros, um povo com sonhos e ambições muito peculiares. Como definiu Etienne Lavoisier há mais de 500 anos, acho que muitas vezes nós que integramos os campos da informação e da comunicação
fazemos apenas o papel de instrumentos de uma servidão voluntária a serviço de um poder dominante, ao invés de atuarmos na linha de frente em favor de um processo de transformação social.